Oi, gente, voltando, nossos estudos, quem ainda tá gateando, força aí, viu, gente? Sempre é bom a gente tomar um chá de coragem para estudar, lembrando que você tem que ter os olhos no seu futuro, não é no presente. O presente é difícil porque a vida de concurseiro não é fácil mesmo, mas você deve sempre pensar que você está almejando algo no seu futuro e não algo para o presente, né? Embora às vezes esse futuro seja tão presente quanto, que às vezes é muito rápido. O que é 1 ano e meio da sua vida, né? Que são 2 anos da sua vida. Então, cuidado com esse detalhe de não se desanimar. Vamos, bola para frente, vamos continuar. É isso aí. Então, vamos lá. Questão número 55, uma questão interessante, tá? Sobre direitos e deveres individuais e coletivos ainda. Quanto aos direitos fundamentais e à tutela constitucional das liberdades, olha, quero chamar a atenção para cá. Olha como é que a CESP chama os remédios constitucionais. Tutela constitucional das liberdades. A pessoa está lendo o enunciado dessa questão, ela diz assim, salvai almas. De onde é esta tutela constitucional das liberdades? Então, é a mesma coisa que ele chamar de writ, é a mesma coisa de chamar de mandamos, é a mesma coisa de chamar garantias constitucionais, ações constitucionais, tá? A mesma coisa. Tutela, fica até bonito, né? Tutela constitucional das liberdades. Então, olha só. A Constituição Federal prevê direito à indenização por dano material, moral ou à imagem, consagrando ao ofendido a reparação em virtude dos prejuízos sofridos. Você está vendo que agora a gente está vendo questões que estão falando de vários dispositivos do artigo 5º, que a gente praticamente já estudou tudo do artigo 5º. Não sendo possível, por essa razão, pedido autônomo de indenização por danos morais, sem que tenha havido dano material concomitante. Esse item está errado por quê? Porque isso não está vinculado. Pode ser que numa ação tenha havido só danos materiais e pode ser que você peça só danos morais. Uma não está vinculada à outra. Por exemplo, um exemplo disso, eu tenho a indenização em razão por dano moral, em razão da inclusão de um nome de uma pessoa no SPC ou Serasa. Não houve dano material, ou se houve, a pessoa não conseguiu provar objetivamente, porque o dano material ele precisa ser objetivamente provado. Agora, o dano moral, não. Por quê? Porque ele muitas vezes é presumível, como é o caso pela jurisprudência majoritária dos tribunais, do próprio STF, do próprio STJ. Nesse caso, tá? O dano moral já é presumível. Resultado, cabe dano moral, independentemente do dano material. Então, qual é o erro aqui? Não é possível. Quando ele diz não é possível, pedido autônomo de indenização por danos morais, é possível, tá? Dispõe a Constituição Federal que nenhum brasileiro pode ser extraditado, nem concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Por que o item está errado? Porque se você for lá para o artigo 5º, inciso 51 e 52, aproveita e vai lá. Ele fala da extradição, mas ele diz assim, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado por crime comum, cometido antes da naturalização ou comprovado envolvimento no tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. No inciso 2, realmente não será concedida extradição do estrangeiro por crime político ou de opinião. Resultado, essa partezinha aqui que está errada. Porque quando ele diz que nenhum brasileiro pode ser extraditado, pode, o naturalizado pode. Então o item está errado. Veio para o item C. As ações de habeas corpus e habeas data são gratuitas. Poxa, aqui não tinha nem dúvida, né? Porque é só você pegar aí o artigo 5º, inciso 77. São gratuitas as ações de habeas corpus, habeas data e os atos necessários ao exercício da cidadania. Será cabível em qualquer circunstância, quando você vê um negócio desse em qualquer circunstância, você já fica com uma pulga atrás da orelha, né? Será cabível em qualquer circunstância manejo do mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Se você notar, tá quase a mesma coisa que o artigo 5º, inciso 69, que é o inciso que regula o mandado de segurança. A diferença é que não é em qualquer circunstância, porque lembra que eu falei? O mandado de segurança, ele tem uma função subsidiária. Essa função subsidiária já está no próprio texto constitucional, quando ele diz conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, por isso, em qualquer circunstância, já está errado, né? O item errado. Esse é o item correto. Agora eu venho para o item E. Somente o brasileiro nato possui legitimidade constitucional para a propositura da ação popular, desde que esteja em dia com seus deveres políticos. Só o nato? O naturalizado não pode ser cidadão? Pode. Então, o erro daqui é que não é somente o brasileiro nato. O naturalizado também, porque a ação popular, gente, está aí no artigo 5º, inciso 73, exige qualquer cidadão. E quem é que pode ser cidadão? E aí a gente vai até o artigo 14, pega aí o artigo 14 da sua Constituição, que é bom que a gente já vai adiantando alguns dispositivos. Olha só, o artigo 14, parágrafo 1º diz assim: o alistamento eleitoral e o voto são, inciso 1, obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 anos e os menores de 18 anos. E no parágrafo 2º, ele diz assim: não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Isso aqui é até importante a gente ver agora, porque tem uma pegadinha do CESP sobre isso que é interessante. O que acontece? O cidadão é aquele que está no gozo dos direitos políticos. Não basta ele ter o título de eleitor, porque o maior de 16 anos, menor de 18, pode ter o título de eleitor, mas o voto dele não é facultativo, ele pode não votar. Ele pode interpor ação popular? Não, porque ele tem que estar votando. Ele tem que, o cidadão aqui, entenda, tem que estar no gozo ativo dos direitos políticos, tá? E o cidadão pode ser tanto nato como naturalizado, que é o item da questão. Ele não impede, para quem está votando, ser brasileiro nato naturalizado. Agora ele impede de ser alistável quem? O conscrito. Maluquinho é este conscrito? É aquele que presta o serviço militar obrigatório, como o próprio dispositivo está dizendo, durante o primeiro ano do serviço militar obrigatório, aquele primeiro ano. E o estrangeiro, olha o detalhe, e o estrangeiro. Esses não podem alistar-se como eleitores. E onde é que tem isso? No parágrafo 2º, que a gente leu, do artigo 14, que ele diz: não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Agora cai assim na prova, olha a maldade. Nenhum estrangeiro pode interpor ação popular. Maldade, muita maldade. Maluque, qual? Sabe quem é a pessoa? O português equiparado. E como é que eu sei disso? No artigo 12, parágrafo 1º. Por quê? Porque o português equiparado, ele terá equiparação de direitos ao naturalizado. Existem até doutrinadores que chamam de naturalização especial. Eu não gosto muito desse termo, particularmente. Por quê? Porque ele não opta pela naturalização, ele nem quer
Ele nem requer a naturalização, porque ele nem deseja isso, entenda-se. Ele quer equiparação de direitos. Então, se você for lá para o artigo 12, parágrafo 1º, ele diz assim: aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Malu, mas ele fala só brasileiro, ele não diz se é naturalizado, mas é naturalizado. Por quê? Porque quando ele diz salvo os casos previstos nesta Constituição, é justamente as distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Porque existem cargos, por exemplo, que só podem ser exercidos por brasileiros natos. A gente vai ver isso depois, tá? Então, esse português equiparado, se houver reciprocidade, ele vai poder votar. Se ele vai poder votar, então ele pode interpor ação popular, porque ele equipara-se a um brasileiro naturalizado. Olha que coisa boa, né? Mas isso aí a gente não cai mais. Então, resposta dessa questão, letra C de casa. Venho agora para a questão 56. Olha só. Quanto aos direitos fundamentais, assinale a opção correta. Caso um policial militar passe durante a madrugada diante de uma residência e observe a ocorrência de transação comercial de substância entorpecente, nessa situação ele deve aguardar o dia amanhecer para ingressar na casa e prender os criminosos. Gente, isso aqui é muita maldade. Isso aqui tá errado por quê? Geralmente a pessoa diz, não, tá certo, porque ele não tem nas suas mãos, não diz a questão que está de posse de algum decisão judicial. E aqui, durante a madrugada, mesmo se ele tivesse, ele não poderia entrar porque é durante a madrugada. Só que um detalhe, aqui eu estou falando de transação comercial de substância entorpecente, tráfico. E tráfico, ele mesmo diz, ó, é um crime permanente. Caso um policial militar passe durante a madrugada diante de uma residência e observe a ocorrência de transação comercial de substância entorpecente, nessa situação, ele deve aguardar o dia amanhecer para ingressar na casa e prender os criminosos. Ele nem fala, mas aí você já fica sabendo. Tráfico, cárcere privado, sequestro, tudo isso é crime permanente. O que significa isso? Significa que o flagrante é constante. Resultado, em flagrante, ele pode ingressar na casa a qualquer hora do dia ou da noite. Olha que pegadinha boa. Artigo 5º, inciso 11. Tá? Então, o item está errado, porque aqui diz que ele deve aguardar. E não, ele pode entrar imediatamente na madrugada porque é flagrante. Errado o item. Vem para a letra B. Percebam que ele quer a correta. Para realizar manifestação nas ruas do centro de uma cidade, um sindicato depende de autorização da Autoridade de Segurança Pública. Para realizar manifestação nas ruas do centro da cidade, um sindicato depende de autorização? Não. Ele precisa apenas de um aviso prévio e não de autorização. O item está errado. É o direito de reunião, que está lá no artigo 5º, inciso 16. Tá? Tranquila essa questão, né? Letra C, pessoal, olha o tamanho do item, dá logo medo. Mas vamos lá. Deixa de medo, vamos enfrentar todos os nossos problemas. Passar em concurso é acúmulo de informações, tá? Aos poucos, você nunca se compare com alguém que está estudando ou com a pessoa que passou no concurso. Você deve se comparar com você. Com você no passado e com você agora. Hoje você sabe mais do que antes. E você nem estudou tudo. Imagina. Então, se hoje você sabe mais do que antes, daqui a pouco, com o acúmulo de informações que você está tendo, com a vida de estudo que você está tendo, você daqui a pouco vai estar fechando tudo. Então, você tem que se comparar com o seu passado. Agora, se você se compara com o seu passado e você está pior, aí é séria a situação, né? É muito sério. Então, olha só. Se, em sentença judicial transitada em julgado, José for condenado ao perdimento de bens importados ilegalmente, boa,
e durante o curso do processo ocorreu o falecimento de José, nessa situação, os sucessores dele receberão o patrimônio, já que é pétrea a determinação de que nenhuma pena pode ser estendida aos sucessores do condenado. Eu lembro que até quando eu estava falando sobre esse dispositivo para vocês, eu citei que depois eu ia voltar, porque existia um item de uma questão muito interessante. Até tentei procurar a questão e não consegui. É esse o item. Olha só. Se, em sentença judicial transitada em julgado, José for condenado a perdimento de bens importados ilegalmente e, durante o curso do processo, ocorreu o falecimento de José, nessa situação, os sucessores dele receberão patrimônio, já que é pétrea a determinação de que nenhuma pena poderá ser estendida aos sucessores do condenado. Aí você vai lá para o artigo 5º, inciso, deixa eu pegar aqui, (45). Olha só, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Princípio da pessoalidade da pena. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executada até o limite do valor do patrimônio transferido. Aqui eu estou falando realmente que a pena não se estende aos herdeiros. Por quê? Por causa do princípio da pessoalidade da pena, da personificação da pena. Agora, a obrigação de reparar o dano se estende aos sucessores até o limite do valor transferido. O problema é que aqui ocorreu o falecimento de José, nessa situação, e os sucessores dele receberão o patrimônio. Não recebe o patrimônio, não é por nada não. É porque são bens importados ilegalmente. E segundo, anota aí, ó. Deixa eu ver se eu peguei aqui para vocês. Segundo o artigo, tá aqui, ó. 91, inciso 2, a linha A do Código Penal, a perda desses bens é consequência de efeito da sentença. Por quê? Porque são bens importados ilegalmente. Então, foi incorporado ao patrimônio dele? Não, porque isso aí são bens ilegais que ele adquiriu de forma ilegal. Então, cuidado com isso aqui, tá, gente? Uma boa questão. Então, aqui está dizendo que os sucessores dele receberão o patrimônio. Não receberão esse patrimônio aqui, não. Esse não. Por quê? Porque eles foram importados ilegalmente. Isso está previsto, a perda dos bens, no artigo 91, inciso 2, a linha A, que do Código Penal, tá? Ah, Malu, entendi. Tranquilo. Aí eu venho para a letra D. O registro civil de nascimento é gratuito para os trabalhadores que recebam um salário mínimo como fonte de renda da família. Isso aqui, gente, engraçado, né? Caiu muita coisa da lei, porque a lei que regula o registro civil é a Lei 6.015, de 73. E, salvo engano, no seu artigo 30 tem essa previsão. Tá? Inclusive, esse dispositivo foi até alterado pela Lei 7.000, vou até botar aqui para vocês, 844, de 89. O registro civil de nascimento é gratuito para os trabalhadores que recebem um salário mínimo como fonte de renda da família. Isso é verdadeiríssimo. Tá? Esse é o item correto. Difícil essa questão, né? Ela estava tão boazinha, aí veio, aí começou a se tornar mais complicada, mas não tem problema, porque você já está sabendo. Os direitos fundamentais dos indivíduos estão taxativamente enumerados na Constituição Federal, mas também essa daqui, né? Errado por quê? Porque não estão taxativamente
enumerados na Constituição Federal. A gente viu a ação direta de inconstitucionalidade, a gente viu o artigo 5º, parágrafo 2º, tá? Que não estão taxativamente enumerados, até porque podem estar através de princípios e pode estar também até em tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, como é o decreto legislativo que aprovou o Pacto de São José da Costa Rica, que a gente até já comentou aqui nos vídeos também. Venho agora para a questão 57. Olha só. Em relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a seguir. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação manifeste adesão. Aqui não tem nem o que se pensar, considerando o que está taxativo. Está escrito lá. Aonde, maluco, eu não me lembro mais. Artigo 5º, parágrafo 4º. Eu vou até comentar mais sobre esse Tribunal Penal Internacional. Vamos voltar lá. Não precisa nem voltar. Pega aí na sua Constituição o artigo 5º, parágrafo 4º. Interessante, eu citei só os dispositivos, mas é bom a gente estudar. Ele veio com a emenda 45, tá? Esse dispositivo. E aí, como eu falei, ele é o Decreto Legislativo 112, aprovado em 2002 pelo Brasil. E o Brasil manifestou adesão. Agora, olha o detalhe. A gente viu que o brasileiro nato nunca pode ser extraditado. Mas no caso da entrega, do Instituto da Entrega, que é o instituto previsto aqui no TPI, o brasileiro nato poderia ser entregue. Por quê? Porque o artigo 77 do Estatuto de Roma, tá? Que é o que estatui o TPI, diz assim, ó. É prevista a pena de prisão perpétua quando justificada pela gravidade do crime e as circunstâncias pessoais do condenado. Ou seja, o estranho disso tudo é porque a gente sabe que o Brasil não admite, é vedada a prisão de caráter perpétuo. E ele está falando aqui no artigo 77 do Estatuto de Roma que é possível haver prisão perpétua no caso de extrema gravidade do crime. Tranquilo até aí. Já o artigo 89 prevê a entrega do acusado ao tribunal pelo Estado em cujo território se encontre, sem estabelecer qualquer exceção aos nacionais. Então, peraí. O nato nunca poderá ser extraditado, mas ele pode ser entregue, inclusive para ser submetido a uma prisão perpétua, que não é admitido no Brasil? Como isso, Malu? Tem mais. No artigo 120 desse próprio estatuto, diz assim: não se admitirão reservas ao presente estatuto. Morra. E agora? E agora eu tenho uma petição do STF. Tem uma petição do STF que você pode pegar, que é a 4.625. Ela é de 2009. E nessa petição, a República do Sudão requereu a entrega de um cidadão seu. E o TPI enviou essa petição ao Brasil para que, se ele fosse encontrado aqui, ele fosse entregue. Trata-se de um estrangeiro, aqui não se trata de brasileiro. Mas nessa petição, que teve como relator, que tem como relatora a ex-ministra Ellen Grace, ela justamente vai falando desses pontos que são meio que confusos entre a nossa legislação e o tratado que foi assinado, e o decreto legislativo que foi assinado, o Estatuto de Roma que foi assinado, foi aderido pelo Brasil. Resultado, ela fala que quando
o Brasil se submeteu, a ideia é que todos os crimes fossem regulados pelo legislativo. Só que acabou que esses crimes não foram todos regulados. O que possibilita um brasileiro ser entregue. Porque se o Brasil tivesse regulado todos os crimes graves, crimes de grave violação, ou então crimes contra a humanidade, aí sim, crimes de guerra, que também são crimes que levam à submissão ao TPI, aí sim nós estaríamos livres de entregar o nosso nacional. Mas como nem todos os crimes foram regulados até hoje, é possível a entrega do brasileiro nato. Até porque quando o Brasil se submeteu sem reservas. Olha a importância disso. Isso aqui para um tema de dissertação, uma discursiva, excelente, tá? Muito bom. Tá, então, TPI, mergulha nesse tema caso você queira se aprofundar. Venho para o item 58, mas caso não queira, gente, fica nisso aí, tá? Não precisa se aprofundar, não. Isso aqui é mais para direitos humanos, isso aqui é mais para quem vai fazer, por exemplo, o Instituto Rio Branco, que é para ser diplomata, isso é importante, tá? 58. Com relação aos direitos e às garantias fundamentais, julguem os itens seguintes. Os direitos e as garantias expressos na Constituição Federal de 88 excluem outros de caráter constitucional decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, uma vez que a enumeração constante no artigo 5º da Constituição Federal é taxativa. Vocês já notaram quantas vezes isso já caiu em prova? Então, ó, mais uma vez, artigo 5º, como o CESP gosta, né? Parágrafo 2º. Não excluem. O item está errado. Não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, tá? Que não é taxativo. E aí, eu acabo com vocês os direitos e deveres individuais e coletivos. Não acabei os direitos e garantias fundamentais. Isso aqui é apenas um capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Nós vamos estudar o quê? No próximo vídeo, direitos sociais, que é super tranquilo. A gente estuda mais a nível de direito constitucional do que propriamente de direito do trabalho, tá? Depois a gente vai estudar nacionalidade, depois a gente vai entrar em direitos políticos e partidos políticos. O importante é que você venha acompanhando os vídeos. Você está vendo que a gente está fazendo sempre seguindo a ordem, tentando o máximo possível seguir essa ordem, sempre de exercícios do CESP. E detalhe, se você notar, eu pego questões bem atualizadas. A gente pega mais questões eu nunca pego antes de 2008, né? 2008, mas muitas de 2009, 2010 e especialmente 2011. Vai aparecer também questões de 2012, assim que a CESP começar a fazer prova, né? Então, olha só. Daqui a pouco a gente volta no próximo vídeo para a gente continuar estudando ainda direitos e garantias fundamentais, agora sobre direitos sociais.